E vamos começar com a nossa primeira palestra. Na verdade não é palestra, é uma talk, um bate-papo, uma conversa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu estou aqui com o Josué Santos, que é Head de consultoria de Blue Consulting, me desculpem, de Blue Consulting na Tempest. E o papo que eu vou ter com o Josué aqui hoje é sobre SOC. Tá? A gente vai falar sobre consultoria tática e o seu papel na evolução das estruturas de segurança. Antes da gente entrar no papo, uma breve introdução aqui. A gente sabe hoje que dentro das estruturas de segurança das empresas tem duas características aí que são muito importantes, que é a questão da visibilidade e a questão da orquestração. Você precisa saber o que está acontecendo no seu ambiente e você precisa que suas ferramentas de segurança todo o arcabouço de informações que é gerado por essas ferramentas, logs, tal coisa, tem que ser muito bem analisado, muito bem processado. E a melhor forma da gente ter isso funcionando hoje é através de um centro de operações de segurança, um SOC. Tá? E aí, a questão é que SOCs, até muito pouco tempo atrás, era algo que era falado apenas por grandes empresas. Era um assunto de grandes bancos, grandes varejistas, enfim. Empresas medianas ou empresas pequenas nem falavam, né, a respeito da necessidade de ter um SOC, porque acreditavam que aquilo não era uma estrutura necessária para eles. Acontece que a coisa do jogo virou, o jogo mudou e, sim, quanto mais você tiver acesso a operações de segurança coordenadas e ordenadas, melhor, maior a possibilidade de você desenvolver maturidade de segurança e de você performar dentro dessa área de uma forma satisfatória. Então, o nosso papo aqui, o que eu vou ter com o Josué hoje, a gente vai falar um pouco sobre estrutura de SOC e a gente vai falar também sobre maturidade, como é que se atinge maturidade e como que a consultoria tática pode ajudar as empresas nesse sentido de atingir maturidade. Josu, obrigado, querido, por estar aqui hoje. Eu queria que você se apresentasse um pouco para a galera que está nos assistindo aí para começar. Legal, Léo. Léo, primeiro, obrigado. Obrigado a você também que está acompanhando a gente. É muito importante para nós essa conexão. O mundo mudou, né, Léo? Uhum. Você falou a primeira vez que a gente faz esse formato e que legal que a gente pode se conectar e manter talks diferentes, simultâneas, em tempo real, com pessoas conectadas no breve tempo, assim, em real time. Isso é muito bacana. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Bom, meu nome é Josué Santos, como o Léo mesmo disse. O pessoal do mercado me conhece como Josu. Eu sempre digo que quem me chama de Josué, a pessoa ou está muito brava comigo ou estou devendo alguma demanda para essa pessoa. Então, pode me chamar de Josu. Eu estou no mercado de cibersegurança há praticamente, Léo, tá indo já para 13 anos. Uhum. Eu tenho cara de menino, mas eu não sou menino, eu não sou muito novo. Uhum. Tô dentro da Tempest, já vai para 5 anos, no consolidado. Tive uma saída rápida, mas já está indo para 5 anos. Uhum. E aí eu tô liderando o time de Blue Consult aí há quase, tá indo para 2 anos e alguma coisa, se eu não me engano. Uhum. Que é justamente a ponta da lança tática do negócio, né? Você falou muito bem quando você descreveu que o mundo mudou, tecnologia mudou, a gente teve grandes avanços, e aí o SOC também mudou. Claro. E aí a gente tem hoje um time de especialista, que é o From ali do SOC, que está justamente fazendo a parte tática, beirando a estratégica ali com os clientes, olhando para essa frente, e aí eles são justamente responsáveis pelo aumento de maturidade, aumento de evolução, e eu fui agraciado para liderar esse time. Então esse é o Josué. E aí eu sempre digo isso, eu preciso falar isso aqui hoje também. Eu me considero um eterno aprendiz, então eu estou aprendendo aqui também hoje com você. Tá? Sensacional. Pode vender teu peixe também, você é apresentador do TechSec, um podcast muito bacana. Tá? Por favor, sigam o Josué e o Gustavo, o Guga, que trabalhou na Tempest também. Exatamente. Né? Cara, gente boa demais. Tá? Eles estão sempre também trazendo gente muito bacana, muito boa para falar de cibersegurança. Vale a pena, tá? Sigam eles lá também no YouTube. Aliás, antes da gente começar aqui com a primeira pergunta, Josu, lembrar pro pessoal aqui que vocês podem deixar perguntas pra gente, tá? Cliquem no like, né? Eu já falei isso umas 3 ou 4 vezes, mas por favor, cliquem no like, que é importante pra gente. E também deixem sua pergunta, caso vocês tenham alguma pergunta, que no final desse papo aqui a gente vai responder para vocês, beleza? Josu, vamos falar de SOC então, mas antes da gente entrar no assunto que a gente quer falar, que é consultoria tática, eu falei dessa questão de que SOC hoje ele não necessariamente é só para empresa grande. Tá?
E uma das coisas que diferenciam se esse SOC, como ele vai funcionar e tal e coisa, é justamente os modelos de operação do SOC. Tá? Você pode falar um pouco para a gente sobre como é isso? Posso sim, Léo. Vamos lá. Existem vários modelos, tá? E aí eu vou me apegar em 3 aqui para falar para vocês esses tipos de modelo de SOC. Uhum. O primeiro modelo de SOC é o próprio, né? Então, vamos pensar que assim, a pessoa, a empresa, a companhia que tem um SOC próprio, ele tem um poder de otimização ali muito grande, ele tem um poder de investimento muito grande, tanto de ferramentas, quanto de pessoas, quanto, enfim, de processos, isso é muito importante dizer. E aí a gente vai chamar esse primeiro modelo de SOC próprio. Tá. O segundo é o SOC terceirizado, né? Que aí ele aumenta ali a capacidade dele de flexibilização com relação a dividir tarefas, né? Então ele consegue colocar algumas demandas para ele e aí ele terceiriza algumas coisas e aí isso é bom. Então ele vai ganhar no nível de escala. Então é o segundo modelo. O SOC híbrido, né? Esse é o terceirizado. O híbrido é o que eu considero teoricamente um pouco mais maduro, porque ele consegue dividir também como terceirizado. Tá. Então ele tem um time dentro do ambiente dele e ele vai ter um time teoricamente terceirizado olhando para outras frentes. Por exemplo, acontece muito com o time de Blue Consult. Pô, eu tenho SOC, mas eu preciso de uma visão tática aqui para trabalhar aqui na minha estratégia. Então é uma das frentes que a gente pode trabalhar e a gente trabalha quando a gente tem um SOC híbrido. Então, de novo, 3 tipos de modelo. Primeiro, o próprio, o terceirizado. O terceirizado, Léo, só para falar da diferença aqui, eu não tenho SOC dentro do meu ambiente. Tá. Então o SOC inteiro ele está lá fora. Por isso que ele tem essa diferenciação do híbrido. Okay. O híbrido não. Eu tenho uma parte do SOC aqui e uma parte do SOC está com um prestador de serviço, um fornecedor de serviço ali, um parceiro que está justamente fazendo esse tipo de trabalho. Legal. Josué, por que eu fiz essa pergunta para você? Porque você tocou num ponto aqui que você falou, o SOC próprio, ele é de uma empresa que possui uma capacidade maior de investimento, né, que tem condições de assumir uma operação completa, então, coisa, sendo que, em oposição, as outras 2 modalidades de SOC dependem de uma parte ou a totalidade da sua operação dependendo de terceiros. Isso me faz lembrar, me faz pensar na questão dos desafios que envolvem você manter um SOC hoje em dia, manter ou contratar, enfim. Fala um pouco desses desafios que as empresas enfrentam hoje, Josu. Tá bom. Eu gosto de sempre, Léo, às vezes eu tenho algumas brincadeiras internas e aí eu vou compartilhar com o público aqui hoje a regra de 3. Tudo tem 3. Tudo tem 3. Inclusive a vida, começo, meio e fim. Eu falei de 3 SOCs, vou falar aqui também de 3 grandes dificuldades que eu considero quando a gente fala de dificuldade do SOC, e isso aqui é importante. O primeiro é tecnologia e aderência. Isso aqui eu coloco no top 1 ali, por quê? Dependendo da questão de maturidade da companhia, da empresa, a aderência de tecnologias versus a questão de maturidade, ela vai ser um ponto que vai pegar. Tá? Então, vamos colocar o primeiro e a gente depois pode passear entre elas, tá? Então, o primeiro, aderência e tecnologias. O segundo, eu iria numa linha de pessoas, né? Que são como que você... A gente fala muito sobre a escassez de mercado no trabalho. E no SOC não é diferente. É uma área que hoje ela se tornou multidisciplinar no sentido de a gente precisa de uma pessoa de engenharia, a gente precisa de uma pessoa que faça sustentação de ferramenta, a gente precisa de uma pessoa que esteja se alimentando e consumindo alguma coisa relacionada à Intel, a gente precisa de algumas pessoas, um time inteiro, na verdade, né, de C-Cert ali que esteja fazendo a resposta de incidente, esteja fazendo tratativa e esteja pronto para fazer alguma coisa relacionada a uma sala de guerra caso ocorra. Então esse aqui é um segundo ponto. E aí o terceiro, e não menos importante, eu acho que ele está numa linha paralela, é a parte de custos. Certo. Né? Então, a parte de tecnologia e aderência, parte de pessoas e aí a parte, teoricamente, de custos, que é um grande ponto. Custo geral, custo de uma maneira generalizada. Custo de forma geral, porque assim, Léo, hoje nós temos, e a gente se depara, e aí o executivo que está vendo a gente, o gerente, o coordenador,
a gente vai bater muito no entrave da questão de budget, né? De defender a questão de budget com relação à ferramenta, com relação ao próprio serviço. E aí ele vai resvalar nas questões de pessoas, na questão de tecnologia, que foi os 3 pontos que eu falei. Tá? Então eu acho muito, Léo, que o maior cerne das grandes dificuldades que as empresas encontram hoje, quando elas vão estruturar uma questão de SOC, ela vai, de novo, bater na aderência de tecnologia, bater na questão de pessoas, como a gente deixa essas pessoas aderentes também às tecnologias e preparadas e capacitadas para pilotar elas, é um grande ponto. E aí, de novo, por último, e não menos importante, não falando que ela é uma escala, mas elas estão lado a lado, a questão de custo que ela vai englobar tudo. Você falou do TechSec, né? A gente sempre debate uma questão com alguns executivos da dificuldade que as empresas estão tendo de justificar o budget de tecnologia. O famoso ROI, né? Tem o ROI de tecnologia? Como a gente justifica, tecnologia não, perdão, de segurança. Né? Então, quando a gente fala de SOC, que é algo que a gente está fazendo, observando, vendo que quando a gente pode responder, qual que é a capacidade de detecção que a gente tem, o potencial arma de fogo que a gente tem para fazer algum tipo de defesa, de resposta, perdão. A gente, teoricamente, engloba esses três carinhas que eu comentei aqui, eu acho que eles são essenciais. Tá, entendi. Essa questão da justificativa do investimento é uma questão muito complicada, porque para a alta administração de uma empresa, o que importa, na verdade, é você conseguir provar por A mais B que aquele investimento é justificável. Para isso você precisa de métrica, né? Para isso você precisa de uma série de coisas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes da gente falar disso, vamos trazer para essa conversa, então, qual é a questão central desse debate, que é o papel da consultoria tática. O que é consultoria tática? Como é que ela funciona, Josu? Legal. Vamos partir do princípio que, assim, a estratégia olha para amanhã e o tático olha para o hoje. Tá. A estratégia vai criar um destino e a tática vai criar a jornada. Entendi. Né? Então, qual que é o papel principal? Eu acho que primeiro, para a gente separar aqui estratégia e a parte tática da coisa, por isso que eu separei na resposta, Léo, eu acho que é a gente entender se existe uma estratégia por trás. Certo. Isso é muito importante. Certo. Porque com a mudança que a gente teve no cenário de tecnologia, de segurança, de maturidade do mercado com relação à tecnologia de cibersegurança, a gente percebeu que a estratégia ela ainda está sendo desenhada em algumas empresas e algumas companhias. E aí a parte tática da coisa, que é o que a gente está discutindo aqui, que é o que a gente está debatendo, ela às vezes ela fica manca. Então ela precisa que a estratégia esteja totalmente escrita, bem desenhada, alinhada com o board, para que a tática funcione. Pô, Josué, então quer dizer que você está me falando que a tática sem estratégia ela não funciona? Funciona. Mas a gente precisa saber para onde a gente vai, onde a gente quer chegar, e aí a parte tática ela vai justamente estruturar, vai criar um outro plano, vamos dizer assim, justamente para essa jornada. Então lembra, a estratégia ela vai dizer para onde a gente vai. Sim. A tática vai ser o dia a dia, né? Que foi o que eu falei que é a jornada disso. Então a gente precisa ter isso bem desenhado quando a gente vai falar de parte tática do negócio, Léo. Eu acho que isso aqui é muito importante para a gente casar as duas coisas e entregar alguma coisa que faça sentido numa linha de expectativa. Ou uma coisa que tem acontecido muito com o time hoje, tático, principalmente o time que eu estou liderando, é a gente apoiar na construção da estratégia. Entendo. Então o time tático ele também tem a expertise ali de a gente não tem uma estratégia, mas a gente tem um time tático. Então, com o time tático, olhando para as frentes de gaps, de força e tecnologia, vamos colocar uma matriz SWOT aqui, a gente consegue talvez trabalhar nisso e a gente consegue dividir essa responsabilidade com o nosso cliente, com a outra parte interessada, vamos chamar assim, para que a gente construa algo maduro, conciso, que a gente consiga perseguir ao longo do tempo. Pronto. Muitos casos, assim, as empresas, na verdade, elas não têm nem tática, nem estratégia, nem tática. Elas têm operacional apenas apagando incêndio, né? Correndo tem um vazamento aqui, tem outro ali e tal, enfim. É basicamente isso, né? Excelente ponto que você trouxe, Léo. De novo o 3, tá vendo? Certo, 3 de novo. O 3 ele vai aparecer... 3, né? A camada tática, ela de fato ela está no meio. Então ela é ela que
olha para o operacional, que foi o que você trouxe aqui, e ela diz se ele de fato está acontecendo, como deve acontecer, se ele vai melhorar como que a gente está pensando lá na frente, e a gente está olhando para cima para ver se isso está alinhado com a estratégia. Claro, Esse claro. é uma parte muito importante. E aí quando a gente não tem esses dois, que foi o que você falou, a gente precisa organizar a parte operacional. Então vamos criar um desenho aqui, vamos entender como que o operacional vai trabalhar. Então a base da pirâmide, criamos. A parte tática pode apoiar com isso? Pode. Pode, sim. Desde que a gente entenda que o estratégico não está desenhado, partindo desse ponto, tá? Então, como a gente está no meio de campo ali, a gente pode jogar, vamos fazer uma analogia aqui com o futebol, tá? A gente pode ou jogar para o ataque ou jogar para a defesa, a gente pode ou jogar para trás ou para frente. Como que a gente estrutura isso? Então, a responsabilidade do time tático aqui, Léo, está justamente muito bem colocada aqui como você trouxe, olhar para as duas frentes, organizar isso, e aí a gente chegar lá na frente com algo mais maduro. Isso já faz parte de maturidade. Pronto. Tá? Tudo que você está falando aqui, o que a gente está debatendo aqui já faz parte de uma linha de maturidade. Então, eu sei como funciona a minha parte operacional, Isso. eu sei o que meu tático vai fazer, e eu sei para onde eu estou indo, que é o meu desenho estratégico, que é o meu destino. Isso aqui é muito importante a gente ter isso bem desenhado, bem centralizado, porque aí a gente, de novo, a gente mostra o quanto maduro nós estamos. Perfeito. É isso, né? Você pegar aqui, eu achei que essa mesa era um tripé, mas não é. Mas você dentro desse tripé estratégico, tático, operacional, quanto mais esse tripé estiver alinhado, tanto mais você pode dizer que essa empresa está com um nível elevado de maturidade. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da maturidade, qual que é o impacto desse conceito de maturidade do ponto de vista da segurança e se tem alguma maneira de medir isso, né? Porque a gente está falando de coisas meio que, mas você tem estratégia, você não tem, então a coisa parece, mas não é, uma coisa um pouco intangível, assim, vamos dizer assim, né? Mas na verdade ela é. Tem como você medir isso, né? Tem, Léo. Excelente. Primeiro que o impacto ele bate direto. Quando você não sabe, Alice no País das Maravilhas, quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E aí partindo dessa linha, Léo, no negócio, no mundo business, pro SOC, pro tático, pro estratégico, funciona da mesma forma. Se a gente não sabe para onde nós iremos, o que a gente vai priorizar, tudo serve. Só que a gente vai ter um problema lá na frente. Esse é o primeiro impacto, tá? Então a questão, a gente vai ter impacto operacional, a gente vai ter impacto no questão de priorização, a gente vai ter impacto no poder de fogo com relação ao que a gente consegue ver, a gente vai ter impacto com relação ao ponto de resposta, a gente vai ter impacto com relação ao quanto eu preciso aumentar o meu potencial força com relação à estrutura de defesa. Enfim, isso é o impacto. Mas como a gente mede isso? Hoje, a gente tem o clássico, o NIST, que é um norteador, um parâmetro ali pra gente, mas a gente tem outros tipos de diretriz que a gente pode seguir. Então, a gente usa bastante isso no time hoje. SOC CMM, o próprio Mitre Attack, Detect, React, entre outros. A gente pode falar de diversos frameworks aqui. E aí eu queria abrir até um parênteses aqui, Léo, para a gente falar sobre a importância dos assessments, porque eu sei que algumas empresas não gostam do processo assessment, mas é importante trazer aqui como ele é necessário. E eu não estou falando de formato, tá? Automático, questionário, entrevista, como que ele é, mas eu queria trazer aqui como que ele é importante. Num assessment, quando a gente pega um assessment de mercado, seja NIST, seja SOC CMM, falando numa linha de SOC aqui, a gente descobre coisas. Então a gente traz à luz a visibilidade de coisas. E isso é muito importante para a gente entender, de novo, quão maduro eu estou com relação a diversos pilares. Seja ele de negócio, seja ele de serviço, seja ele de detecção, seja ele de resposta, seja ele de recuperação. Então eu acho que assim, eu estou trazendo esse ponto aqui com relação a assessment, porque para a gente fazer o score, para a gente montar uma base
de número para falar assim, ó, estou bem, não estou bem, preciso melhorar, o que eu priorizo, o que eu não priorizo, para onde eu estou e para onde eu devo ir, eu preciso de um balizador. Como que eu vou balizar isso? E aí, esses frameworks que eu comentei aqui, eles vão servir de estrutura para me nortear, mas eu preciso até fazer um assessment para me entender como que isso está funcionando. Então a gente trabalha assim hoje, dentro do time tático. E aí eu acho que isso vai bater muito numa questão, Léo, de o quanto eu também estou preparado para responder. Sim. E aí isso também pega numa questão de maturidade, tá? Porque eu já peguei alguns casos, no momento que eu estou aqui agora, em experiências passadas, do stakeholder que eu estou entrevistando ali, não saber me responder, não saber me dar algum tipo de resposta com relação a alguma pergunta que é clássica ali do SOX CMM. Tá. E aí a gente vê que existe um gap estratégico lá em cima. E aí por aqui a gente já começa a desenhar, falar assim, pô, cara, antes de eu fazer a parte tática, talvez eu preciso pegar na mão desse meu amigo aqui, fazer desse um meu SOC parceiro, one-on-one com ele. exatamente, e começar a desenhar uma estratégia casada com a tática para entregar algo conjunto, para ele subir isso para o board e isso virar algo um pouco mais robusto, sabe, Léo? Eu acho que se eu pudesse dar um panorama bem rápido, eu iria por essa linha. Entendi. Então o trabalho do consultor tático, ele passa um pouco por isso também, ele passa um pouco por ser... vamos dizer assim, quase que um... É um trabalho de consultoria, meio que você chegar para o cara e você entender o que está acontecendo aqui. É um trabalho, é como se fazer uma analogia com a saúde de uma pessoa, você é meio clínico geral, assim, né? Você meio que senta aqui, vamos ver como é que você está, faz os exames básicos e tal e coisa para entender qual é a situação geral dessa pessoa aqui, né? É meio isso, né? É legal você falar da questão da consultoria tática e você trazer agora esse ponto do profissional. E eu gostei da analogia que você falou do clínico geral, porque o clínico geral, ele é um baita médico. É um baita médico. E tem que ser um baita médico. O clínico geral, ele é o cara que te dá o diagnóstico para você ir num médico XPTO. Exatamente. Então, como a gente chama lá na Tempest, o Blue Consult. Ele é um profissional, ele é um consultor, é um especialista, ele é um advisor que ele vai pensar assim, cara, a gente precisa fazer um pentest na camada de perímetro XPTO. A gente precisa fazer um trabalho de borda aqui dentro do seu ambiente. A gente precisa tunar ferramentas aqui que está dentro do seu parque, mas elas estão mal configuradas, ou ela precisa de um tuning. A gente precisa fazer um trabalho de adversarial simulation aqui, por conta de gaps aqui que eu estou identificando com base no relatório que eu peguei. Então, o profissional, consultor tático que a gente está debatendo aqui, Léo, ele é muito esse cara e essa mulher, essa pessoa multidisciplinar. Isso aqui é muito importante trazer, tá? Certo. O perfil do profissional que trabalha com consultoria tática. Geralmente, quando a gente tem um profissional especialista nessa frente, ele passou por diversas áreas. Pode ter um profissional que não passou, mas ele criou uma robustez grande com relação à maturidade mesmo da segurança. Mas ele passou em algumas áreas, então a gente tem exemplos que profissional que passou em GV, profissional que passou em engenharia, eu, por exemplo, passei no time de C-Search, resposta a incidente. Então você passa em várias outras disciplinas para você ter um olhar tático do negócio e você ter um debate que faça sentido para o cliente, para o stakeholder. Eu vou chamar de stakeholder porque eu acho que fica legal, porque é a parte interessada em aumentar e olhar para o meu operacional, como você trouxe, olhar para a minha estratégia. Então, se eu pudesse definir em uma palavra, eu colocaria a palavra multidisciplinar. Legal. Eu gosto sempre de fazer analogias, e eu gosto sempre de falar que o consultor tático, ele é o goleiro, ele olha para o campo inteiro, né? Mas ele sabe para onde o atacante, ele não sabe para onde a bola vai, mas se ele estuda o ataque, se ele estuda o atacante, ele sabe, pô, esse atacante ele gosta de chutar para o lado direito, ele gosta de chutar para o lado esquerdo. E aí, trazendo para o nosso contexto aqui de cibersegurança, quando a gente tem um olhar tático, a gente fala, pô, o APT-X, ele ataca por aqui, ele faz esse tipo de movimento, ele faz esse tipo de movimentação lateral, ele trabalha muito na evasão de defesa, a gente precisa das ferramentas A, B, C para a gente conseguir elevar a maturidade desse negócio, trabalhar por negócio de forma iniciada é muito importante. Então é uma outra frente, Léo. O time tático, ele trabalha em duas frentes. Forma estrutural,
vamos falar de forma global e de forma nichada. Então, assim, o Léo ele é do ramo financeiro. Eu preciso conhecer o ramo financeiro. Como que os atacantes se comportam para o ramo financeiro? Perfeito. Como que os atacantes se comportam para o ramo de saúde? É o healthcare. E aí a gente casando isso, veja o tanto de skills Exato. que o profissional precisa ter. Exato, e aí mais do que isso, aí eu queria trazer para fechar essa pergunta aqui, eu sei que eu estou me alongando um pouco, a parte de soft skill também é muito importante, que é o quanto ele é resiliente diante de uma adversidade. Porque não adianta nada de eu ter um alto nível de soft skill se quando eu me ver no meio de uma adversidade muito grande ali, de algum tipo de incidente, eu não consigo me posicionar, eu não consigo falar, eu não consigo trazer a luz daqueles daquele hard skill que eu tenho. Certo. Então esse também é um dos skills bem importantes com relação a esse profissional. Você tem que saber lidar com o negócio, tem que saber lidar com gente, né? Exatamente. Sabe? É importante trazer aqui. Porque também, cara, o momento de um ataque é um momento muito sério, né? O momento de um incidente é um momento muito sério. Você tem que saber comunicar aquilo e também saber tranquilizar a pessoa, falar calma. Sim, e trabalhar no pós também, né? Claro. Porque muito do trabalho do consultor tático é olhar para o pós. Claro. Então, enquanto o profissional de resposta a incidente ele está fazendo atuação, a cabeça do cara tático ele está assim, cara, o que eu vou fazer depois? Depois eu tenho que pegar isso daqui para que isso não aconteça de novo. Então, por isso que eu falo do multidisciplinar. Ele já tem um planejamento para seguir, tem um incidente acontecendo, ele tem que pensar o que ele vai fazer depois. Então, esse monte de ações, essa maçaroca de coisa aqui, tá tudo no roadmap do consultor, claro, ou da consultora tática. Tá? Exato. Legal, estamos chegando no final aqui, Josu. E pessoal, não deixou o like, por favor, deixa seu like. E a gente ainda está recebendo perguntas aqui, tá bom? No final a gente vai responder. Tem mais 2 perguntinhas para a gente encerrar aqui, Josu. A primeira delas desculpa. Quando a gente abriu esse papo aqui, a gente falou sobre maturidade, sobre como é que você faz para medir a eficácia em termos de quanto eu tenho de budget, quanto eu tenho de resultado a ser mostrado, a gente está falando de métricas, tá? Então, dentro desse conceito de métricas, quais são as métricas que guiam o trabalho de SOC, aí puxando para o lado do Blue Consulting, né? Tá. Eu acho que a gente pode falar de SOC como um todo, porque ele ajuda as duas frentes. O balizador que eu comentei, Léo, as questões dos frameworks, eles nos trazem muitos indicadores. Por exemplo, hoje a gente criou um framework que ele é um norteador para a gente, ele é um dos KPIs ali tático para nós. Mas além do convencional, tem o padrão. Então, a família de MTTs, que é o Main to Detect, o Main to Response, que é a capacidade, com relação que ele mede ali a questão do tempo, né, com relação ao tempo que eu detecto, o tempo que eu respondo, a questão de KPI com relação a falso positivo, falso positivo, falso negativo. A questão de atividade legítima. Todos esses KPIs eles são importantes, de novo, para o aumento de maturidade do ambiente, para a gente estar alinhado com o negócio e para a gente baixar aí o nível de fricção com relação a qualquer tipo de ataque que possa vir a acontecer. Então, estou falando aqui de básico. Então, eu acho que, olhando para a questão tática, eu iria o que os frameworks nos traz. Tá. Então, eu dei o exemplo aqui do SOC CMM, que ele traz uma teia de aranha ali, onde estão minhas forças, minhas fraquezas, o que eu vou olhar, o que eu não vou olhar. Hoje, lá na Tempest, a gente tem um framework que a gente chama de BCAF, que é o Blue Consult Framework Assessment, que a gente consolida vários outros frameworks num só. Mas eu acho que para o stakeholder, de novo, para a parte interessada, para construir os KPIs que são necessários e básicos, eu iria para a família dos MTTs aí que eu falei, o MTTD, MTTR. Questão de falso positivo que pega muito, a gente estava no Tempest Academy recentemente, e um dos alunos lá levantou a mão lá numa palestra e falou assim, cara, como eu resolvo a questão de falso positivo? Você vê que chegou lá numa pessoa que está na universidade. Uau. E isso daqui é um problema que existe. Então, o falso positivo é um indicador, a atividade legítima é um indicador. São KPIs ali, teoricamente, operacionais, mas podem refletir na parte tática também, tá, Léo? Interessante. Josu,
Última pergunta, para a gente fazer um wrap aqui antes da gente passar para as perguntas da galera que mandou aqui. O que inspirou a criação do time de Blue Consulting? Eu imagino que ele foi criado com um objetivo, né? Esse objetivo provavelmente era uma dor de clientes, enfim, do mercado, né? Em que o trabalho de Blue Consulting, na sua opinião, em que ele traz benefícios, né? Quais são os ganhos que uma empresa, um stakeholder, como você está colocando, tem ao contar com o time de Blue Consulting? Legal. Primeiro que a gente tem falado muito, Léo, sobre o arroz com feijão. Uhum. E aí, por mais que pareça básico o arroz com feijão, eu vi uma frase esses dias, eu preciso falar ela. O arroz com feijão, ele pode salvar vidas. Exato. Né? Se você faz o básico bem feito, ele, teoricamente, ele pode salvar a atuação, seja lá o que for, em que esfera que a gente está falando, qual for o domínio que a gente está falando de vida. Quando a gente fala sobre a questão do poder de uma empresa, de um stakeholder, ter um Blue Consult, de ter um time de consultoria tática, ele vai bater muito no apoio e às vezes não só no apoio, na disciplina de você criar um plano tanto tático quanto estratégico para sua companhia. Tá. Pô, Josu, mas isso daqui é muito simples. Não é, Léo. Eu posso te afirmar que não é. Como eu falei para você lá no começo, existem empresas que ainda não têm um plano estratégico. Certo. E o time tático, ele tá justamente entrelaçado, pensando nessa frente, tá? Linkando o tático e o operacional, mas ele tá olhando também para a parte estratégica. Eu acho que o grande ganho existem 3 palavras para a gente fechar aqui. Três palavras. As partes interessadas, elas buscam eficiência, performance e otimização. Perfeito. Essas 3 palavras são pequenas, mas elas são um mundo, um universo. Eficiência, performance e otimização. E quando a gente fala isso, que a gente vai cascatear as atividades, as macroatividades, microatividades, precisa ter uma pessoa olhando para isso, que é o consultor tático. Uhum. O consultor tático ele é a pessoa que consegue nortear isso para que você não pare o seu operacional, você linke o seu estratégico e aí você tem um poder de fogo de aumentar o seu grau de maturidade, porque precisa ter um time ali hoje dedicado olhando para isso. Perfeito. Você falou no começo da conversa, o mundo mudou, as tecnologias evoluíram e aí a necessidade de você ter um tático no meio é como a polícia. Você tem a polícia investigativa, você tem a polícia tática, você tem a polícia que faz a guarda municipal, você tem várias categorias. E aí não discutindo essa questão, mas dentro de segurança isso é replicado. Pô, a gente tem um tipo de polícia que está olhando para o operacional, você tem um tipo de polícia que está olhando para o investigativo, você tem um tipo de polícia que são os detetives, está fazendo um ranche. Então o tático ele entra nessa questão justamente de linkar, dar a mão para os dois, olhar para frente e ter algo sólido lá na frente, Léo. Maravilha, Josu. Vamos lá, vamos ver se a gente tem pergunta aqui. A gente tem o Thiago Ferreira. Olá, Thiago, tudo bem? Espero que você tenha deixado o like aí, meu mano. Vamos lá, boa tarde. Falando em tático e até mesmo estratégico, eu vejo que o SOC as a Service é tendência e assim será dentre os frameworks ou mesmo certificações. Sei que não há bala de prata, mas aconselho estudar ou dar atenção a algo nesse sentido, para eu poder, enquanto contratado, navegar ou mesmo mensurar como está o meu fornecedor de serviço? É uma pergunta meio longa e complexa aqui, mas eu não sei se você... Tá. Thiago, obrigado pela pergunta. Léo, eu vejo que assim, e Thiago, como eu falei, quando a gente falou de frameworks, metodologias e tal, é uma tendência, mas eu vejo que o niche ele ainda é o ponto alto da questão, tá? O niche ele ainda é algo que todas as partes interessadas, se a gente fosse fazer média, ela está muito além do mais. Então eu iria como cai para o niche, que é um primeiro balizador maior ali, e ele tem um alcance maior. Então se ele dominar o nicho, ele teoricamente ele vai ter muito poder mais de
entrar dentro de uma companhia, fazer algum tipo de avaliação, seja na cadeia de suprimentos ou não, certo. que foi o que ele trouxe aqui. Uhum. Eu acho que é importante isso, tá, Léo? Ele ter um maior ali. Ele pode olhar para outros? Pode. Mas eu acho que é bom olhar para onde o mercado está olhando. E o mercado, nesse momento, ele olha para o nicho como, ó, tem um nicho, eu consigo me comparar com outros porque os outros também estão usando o nicho, saca? Perfeito, perfeito. Josu, obrigado demais por estar aqui com a gente hoje, cara. Obrigado aqui por, enfim, por abrir esse Tempest Talks com a gente. Eu me sinto honrado de ter você sentado aqui com a gente, cara. Léo, obrigado. O prazer é meu. Tá? Obrigado a você também que acompanhou essa primeira palestra.